Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do meu treinamento de Microsoft Power BI na prática. Nesta videoaula, você aprenderá quais são os data sources que o Power BI Desktop traz como fonte, de extração, fonte de importação de dados. Vou abrir aqui então o nosso Power BI Desktop. Enquanto ele abre, eu quero mostrar que no site do Power BI da solução como um todo, você já tem uma prévia das capacidades de data source, né? Quais são as possibilidades, quais fontes eu consigo buscar informação nas tabelas com Power BI Desktop. Então, lá na página inicial, se você rolar para baixo aqui, dentre algumas informações que você já começa a ter sobre o overview, né? Sobre para que ele serve, para que a solução como um todo serve, você já tem aqui este trecho aqui, ó, esta seção. Vivencie seus dados, todos os dados. Conecte-se ao que importa para você. Planilhas do Excel, fontes de dados locais, Big Data, fluxo de dados, serviços de nuvem. Não importa que tipo de dados você quer, nem onde eles estão. Conecte-se a centenas de fontes de dados com o Power BI. Mais fontes de dados são adicionadas mensalmente. Então aqui a Microsoft deixa claro de que cada vez mais novas fontes de dados passam a ter suporte no Power BI Desktop. Então aqui, se você clicar em mais opções aqui, mostrar mais, você vai ter uma lista grande, de possibilidades aqui, ó. Banco de dados relacional do Access, você pode buscar informações do Active Directory do seu Windows Server, Acumatica, Adobe Analytics. Você pode buscar dados lá dentro do seu Analysis Services do SQL Server. Claro que você pode buscar dados nas tabelas de bancos de dados diretamente do SQL Server, está aqui para baixo, ó. Olha lá. SQL Server. Então tem vários bancos de dados aqui, tem vários serviços online, tem vários tipos de arquivos, né? E você pode inclusive ver todas as fontes de dados aqui, ó. Aqui na verdade são as principais, é uma lista maior, né? Mas são as principais porque são fontes que muitas empresas utilizam. São serviços que muitas empresas utilizam, como por exemplo o Zendesk, que é uma das soluções aí de suporte técnico, né? Quando você quer prover suporte técnico e atendimento personalizado para o teu cliente, com respostas automatizadas e assim por aí vai. Então, aqui você tem todas as categorias, né, nesse link, é a documentação oficial do produto, ele te leva para lá, onde você vai ver todas as categorias. Para a categoria fontes de dados, a gente tem aqui os tipos de dados organizados em todos, ou, né, engloba todos, 100%. Aí tem dados, fontes de dados, data sources do tipo arquivo, do tipo banco de dados, do tipo banco de dados hospedado em nuvem, em data center do Azure, que é a solução Microsoft para infraestrutura e vários serviços de cloud, serviços online, né, com as suas APIs de conexão e outros. Aí a gente começa a entrar em cada categoria. Na categoria arquivo, a gente vai ter lá ó, Excel, arquivos de texto, XML e assim por diante. Essa lista aqui você vai encontrar no próprio Power BI Desktop. Se você abrir o Power BI Desktop, ele vai te dar a tela de bem-vindo aqui. Vou fechar ela nesse momento. E aqui, ó, lá na primeira visão, lembra que eu falei que quando você entra no Power BI Desktop, a faixa de opções já vem para guia página inicial. E aqui, ó, as três principais visões, ele já deixa na visão relatório. Então, aqui na visão relatório, na guia página inicial, grupo de opções da faixa de opção do Power BI Desktop dados externos, você tem um botão importantíssimo. Ele é o início de tudo, né? Lá no nosso processo de ETL, extrair, transformar e carregar, ele é utilizado para a etapa de extração, que é a primeira etapa do meu ETL. Quando eu clico aqui, diretamente no botão principal, ele me mostra aqui, ó, todas as possibilidades de extração de dados. É a mesma lista que você vê na documentação do site oficial. Se você vier por categoria, você vai encontrar a mesma lista, olha lá. Sempre está atualizada, tá? Por isso que é legal a documentação online, né? Então você tem aqui, você pode extrair dados de arquivo do tipo planilhas, que são pastas de trabalho do Excel, textos ou CSV, né, que são exportações feitas por muitos sistemas. A maioria dos sistemas hoje exportam pelo menos em CSV, que são arquivos não colunares, eles são tabulados, né, e são delimitados por alguma coisa, por espaço, por vírgula, por ponto e vírgula, por hífen e assim por diante. Arquivos XML, JSON,
pastas contendo todos estes tipos de arquivos hierarquicamente organizados, ou pastas de trabalho, pastas convencionais, diretórios, hospedadas lá no Microsoft SharePoint, seja ele um SharePoint Server, Standard ou Enterprise, ou seja ele um SharePoint Online, plano 1, plano 2, estando apartado, né, uma licença apartada ou dentro de algum pacote do Office 365. Quando você tem uma biblioteca de documentos, você tem uma estrutura de GED, né? Gestão Eletrônica Documental, lá no teu SharePoint. Essa parte de biblioteca de documentos, de GED, faz o que o File Server ou servidor de arquivos do Windows Server entrega para o usuário corporativo. Então eu consigo buscar lá numa pasta dentro de uma biblioteca de documentos do SharePoint estes tipos de arquivos que são possíveis de se trabalhar no Power BI Desktop e fazer BI lá, fazer a extração a partir de lá. Então é bem legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no banco de dados, que é o principal, né? Eu enxergo como principal, porque a maioria das empresas elas querem extrair do banco, já tem algum banco de dados rodando lá, algum banco já tem banco de alguma tecnologia rodando lá dentro e eles querem extrair a partir de lá, porque os dados da empresa estão lá. Então, nós temos aqui, claro, que o SQL Server, que é da própria Microsoft, Microsoft SQL Server, o banco de dados do tipo Access, que é um banco de dados relacional, também da Microsoft. O Access ele vem em muitas instalações de versões do Microsoft Office, né, geralmente Professional, Professional Plus. Análise Services, que é um serviço do próprio SQL, né, Server. Então, como ele já tem algum BI lá dentro, né, já tem cubo, ele já trata as informações de uma forma diferente, que não apenas uma tabela com linhas e colunas. Então, você consegue extrair informações desse Analysis Services. Veremos sobre Analysis Services mais para frente. Não fique preocupado, tá? Bancos de dados Oracle, que é muito comum também, IBM DB2, IBM Informix, tá? Tá vendo que tem aqui, ó, nesse momento beta, porque foi uma recente inclusão desse tipo de banco de dados da IBM. O DB2 já havia algum tempo, mas esse Informix é novo, então eles colocam beta porque pode ser que dê algum problema ainda, alguma ISUI, né, alguma questão não foi resolvida em alguns cenários, e aí a Microsoft coloca beta até que ela perceba que todos os possíveis problemas de conexão, de extração já foram resolvidos, testados, né, incansavelmente, e aí ela torna o oficial. Mas você vê que já dá suporte. IBM Nitiza, ele também é novo, tá? Mas você pode ver que ele já não está como beta, já é padrão aqui, já é default, né? Banco de dados do MySQL, também muito conhecido, banco de dados gratuito, aí para quem não usa SQL e já implantou MySQL, totalmente possível, PostgreSQL, Sybase, Teradata, o SAP HANA, tá? É importante informar aqui que tanto o SAP HANA quanto o Business One, ele tem suporte no Power BI, tá? Aqui você tem o Business Warehouse, e aí você tem outra novidade aí que nós ganhamos, né, muito solicitada pelos usuários que já estão usando Power BI, e tinham bancos de dados na Amazon. Então, hoje, o banco de dados Amazon Redshift, ele é compatível, né? Ele tem suporte dentro do Power BI. Conexões banco de dados Impala, Google BigQuery, é beta ainda, mas funciona perfeitamente, tá? E o Snowflake. Então, você tem aqui uma quantidade bem legal, né? São os maiores bancos de dados do mercado. Então, aqui nós temos os maiores players, né? Imagina o quanto você vai conseguir atender, você que é consultor, né? Qual é o leque que você tem de opções para atender os seus clientes com diferentes bancos de dados, né? Então aqui está uma das chaves da abrangência do Microsoft Power BI e da aderência dele no mercado, né? Dar suporte aos diversos data sources do mercado. Bom, indo para uma questão de cloud, de banco de dados hospedado em data center da Microsoft, a Microsoft ela possui as próprias soluções de bancos de dados hospedados. Se você quer um banco de dados local, instalar na sua infraestrutura, então você leva o SQL Server, implementa e consegue trabalhar com Power BI. É nativo, né? A gente está falando de Microsoft nas duas pontas, no client e no server. Se você tem um banco de dados, pretende ter ou está indo para a nuvem, você tem o SQL Azure, né? Banco de dados SQL Azure, que é o teu SQL Server em uma virtual machine, né? Em uma máquina virtual hospedado no data center da Microsoft, com alguns recursos que são exclusivos de cloud, exclusivos de nuvem. Então você consegue até a cloud buscar as mesmas tabelas, fazer a importação, a extração e começar o seu processo de modelagem, tá? Então,
Além do banco de dados da Microsoft nos data centers do Azure, que é o SQL Azure, você tem alguns produtos de banco de dados que são especiais, como o SQL Data Warehouse do Azure. Banco de dados do Azure do Analysis Services, então você tem Analysis Services hospedado também no Azure. Blob do Azure, tabelas do Azure, Azure Cosmos DB, Database, Azure Data Lake Store, Azure HD Insights e o Azure HD Insights Spark. Ok? Todos esses serviços hoje estão dentro da solução Microsoft Azure. Para quem não conhece, recomendo que visite aí azure.com e conheça um pouquinho desse grande portfólio de soluções de nuvem Microsoft para infraestrutura. Bom, chegamos numa categoria aqui muito interessante e bastante abrangente também, que cresce a cada dia mais. Não é só banco de dados que cresce, não. Tá? A listinha de itens de banco de dados que tem suporte dentro do Power BI, mas os serviços online também. Para você ter um serviço de Power BI compatível, desculpa, para você ter um serviço web qualquer, de qualquer solução aí, um CRM, um ERP, um cadastro de clientes, enfim, qualquer solução que use uma base de dados, né, para você obter ali as suas informações e trabalhar com as suas informações, seus sistemas relacionais, para ser compatível com Power BI, você precisa ter uma API desenvolvida que seja compatível, né? Então, a cada mês que passa, nós temos mais e mais soluções, né, online que são compatíveis, que têm ali uma compatibilidade oficial com o Power BI. Então nós temos o próprio serviço do Power BI, que gera informações lá quando você tem a conta, e você pode buscar a partir dessa conta que você tem lá no Power BI. Listas do SharePoint, que é muito comum, né? Então, se você tem um site lá no SharePoint, desenvolver uma lista, vou falar um exemplo bem simples aqui. Eu desenvolvi uma lista de ramais de telefone. Eu fui lá no departamento X, no site X, criei uma lista, chamei de ramais, criei uma coluna, coloquei o nome da primeira coluna como colaboradora, aí eu coloquei lá, Ana Beatriz, legal. Na segunda coluna, ramal, o ramal 112. Departamento, terceira coluna, qual departamento? E assim por diante. E assim eu fui colocando todo mundo ali para poder ter uma lista de ramais muito fácil, disponível para organização. Ótimo, isso é o que o SharePoint entrega, né? Uma das coisas que o SharePoint entrega. Se eu quiser fazer BI nessa lista, se eu quiser trazer a lista de colaboradores, os seus respectivos ramais e departamentos, e começar a cruzar a informação para mostrar nos meus gráficos, nas minhas dashboards, eu posso em qualquer lista. Eu dei um exemplo muito espartano com apenas 3 colunas, mas você pode ter listas já com controles ali muito bem desenvolvidos dentro do SharePoint e trazer isso para o teu BI. Por que não? Né? Ele torna-se um banco de dados porque tem colunas e tem os seus dados sendo inseridos linha a linha. Okay? Microsoft Exchange Online. Eu consigo fazer aqui um metering completo no meu servidor corporativo, no meu servidor de correio corporativo. O Exchange Online é uma outra solução de nuvem Microsoft entregue dentro do Office 365 também. Lá nós temos diversas possibilidades de conexão. SharePoint Online é uma delas, Power BI pode ser agregado, tá? O Exchange Online é outra, o Skype for Business Online é outra, que é a parte de o C, né? Unified Communications, comunicações unificadas, voz, chat, texto, reuniões, conferências, compartilhamento de tela. Quer dizer, tudo isso e mais um monte de aplicações novas que chegaram vai formar o que a gente chama de pacote de soluções com o nome de Office 365. O Exchange Online faz parte de muitas desses pacotes, né? Ou ele sozinho também, você pode assinar. E se você quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa no seu Exchange Online, filtrando o seguinte, isso já é o objetivo final, tá? Trazer os e-mails que foram enviados a partir de uma caixa X, de um colaborador X, e-mails que continham a palavra cartão de crédito no corpo do e-mail ou, por exemplo, no título da mensagem, que tem mais de 5 anos, né? Ou seja, 5 anos atrás, de 5 anos para cá não traga nada, e que tinha anexo. Claro, isso é muito específico, né? Mas eu posso mexer em qualquer uma destas segmentações lá no meu relatório final. E aí ele me traz ali um relatório de auditoria, caso eu queira pegar alguma coisa nesse sentido.
tá? É bem interessante no modelo gráfico. Dynamics 365 Online, que é o meu CRM, minha solução, minha ferramenta de Customer Relationship Management, ou minha ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente da Microsoft, onde você vai tratar ali oportunidades de vendas, leads, né, que são os clientes potenciais, os prospects, os telefonemas realizados, as tratativas com o teu cliente, né, tudo isso gera informação, tudo isso é gravado num banco de dados do próprio Dynamics 365 Online e você pode fazer BI lá dentro e pode extrair a partir de lá. Ok? Então, olha só, para não demorar muito, vamos dar uma olhadinha aqui na lista. Dynamics 365 Nave, que hoje você pode conectar no servidor local, que ainda é chamado de Dynamics Nave, tá? Mas se você estiver utilizando a versão online, né, do Dynamics Nave, você vai ter, na verdade, o Dynamics 365 for Operations and Financials, né, que é a parte de finanças, que é o Nave, o próprio Nave, e a parte de operações, que é o AX, tá bom? O Dynamics 365 for Financials está aqui, ó. O Common Data Services da Microsoft, que é muito utilizado aí para criar aplicações lá no Power Apps, tá bom? O Microsoft Azure Consumption Insights, ele é separado aqui da parte de Azure, tá? Porque ele é considerado como um serviço. Visual, acho que eu falei certinho. O Visual Studio Team Services, que é bem legal, isso aqui é novo, que entrou, que é para os desenvolvedores, né, para os developers que usam aí a IDE Microsoft Visual Studio para desenvolver suas aplicações, ok? Nas suas linguagens preferidas. Objetos e relatórios do Salesforce. Salesforce, ele é o concorrente direto do Dynamics 365 da Microsoft, que era chamado anteriormente de CRM, né? Hoje acoplou várias outras soluções aí de projetos, serviços, né? Mudou um pouquinho, então a Microsoft está chamando de Dynamics 365. O próprio AX e o Nave veio para dentro, né? Como Operations, aí você tem os módulos ali. Então, tratando-se de CRM, nós temos de um lado o Salesforce e do outro lado o Dynamics 365. Você pode ir nos dois lugares, tá? Google Analytics, você que faz análise de tráfego, de hit, de acesso no seu site, no seu blog, né, para saber como é que está a audiência, os níveis de acesso e assim por diante, você pode trazer, né, o próprio produto já entrega. É fato que o Google Analytics existe para isso. Ele te entrega gráficos, ele te entrega dashboards, ele te entrega indicadores visuais para te mostrar como é que está a quantidade de acesso no seu blog, né, para te trazer métricas, né, que horas, que horário mais o pessoal acessa, de onde que o pessoal mais acessa, se é do Brasil, se é de fora e assim por diante. Mas no Google você tem os templates sendo entregues para você, você apenas consome. A Google que faz toda a parte de métrica e te entrega os templatezinhos prontos, você só vê, visualiza. Tá? No Power BI, você traz toda a massa de dados, ou seja, você traz o teu data source, como ele está bruto lá na base de dados do Google, tá? Da tua Google Account, né? Da sua conta Google. E uma vez que você traz para o Power BI Desktop, é você que vai determinar quais as métricas vão ser trabalhadas, quais os dados vão ser utilizados, quais os indicadores vão ser gerados. Então você consegue construir muito mais, né? E em um visual muito mais bacana, porque os gráficos do Power BI, os visuais aqui que eu expliquei em outra aula, são muito mais interessantes, ok? Bom, Figures, né? O Comscore Digital Analytics, o Dynamics 365 para Customer Insights, é uma solução pronta, né, para clientes. Você consegue no Facebook, olha que bacana, trazer lá as curtidas, as menções, você consegue trazer os comentários, trazer isso por data, os acessos e assim por diante, né, os likes e assim por diante. GitHub, MailChimp, né, solução de e-mail marketing, aí, Marketo, Mixpanel, o Plainview Enterprise, alguns são novos, tá? Entra bastante coisa nova aqui. Você pode ver que muitos estão em beta, inclusive, ainda sendo testados. Project Place e o QuickBooks Online, que é bem legal, né? Isso aqui é uma solução de gestão financeira online, muito conhecida, né, utilizada por muitas empresas, que faz gestão aí de contas a pagar, contas a receber, boletos, faturas, métrica de quanto faturou, né, então as vendas, né, tudo que diz respeito a essa parte que se comunica com o ERP diretamente, né, a solução de Enterprise Resourcing Planning. Smartsheet, Spark Post, o Faixa entrou recentemente, o Switch IQ, né, ou IQ, o Trox, o Trello, que é muito utilizado, eu gosto bastante, o tyGraph,
o Web Trends, que é muito conhecido, e também o bastante conhecido Zendesk. Coitado, tá aqui porque começa com Z, né? Mas na verdade é um dos mais conhecidos aí para suporte, empresas de suporte de TI que utilizam para, né, ou não só TI, mas empresas que dão suporte personalizado ao teu cliente. Convergem aí todos os canais de comunicação para ferramentas Zendesk e nela você faz toda uma automação ali de atendimento. Muito legal. E você traz tudo isso para o Power BI e trata as informações. Então imagina as capacidades que eu tenho de trazer de tudo isso aqui de serviço, tudo isso aqui de banco hospedado, tudo isso aqui de banco de dados, né? E essas capacidades de arquivos, mais as opções aqui em outros, ó. Você tem o Vertica, você pode trazer da web qualquer página HTML, CSS ou de outras tecnologias de desenvolvimento que possuem uma tabela na página, você pode trazer a tabela para cá. Só toma cuidado, tá? Porque se o dado for público, ele pode passar a não existir mais em algum dia, porque a fonte de dados não é sua, tá? Ou ela pode ser alterada. Se alterar na fonte de dados, altera, que afeta o teu modelo de dados, ok? Listas do SharePoint. E aí você vê que ele não coloca já online, porque daí ele permite SharePoint e SharePoint Server. A maioria dos dados, tá? Uma coisa que eu vou falar importante é que a maioria dos dados, não, dos sistemas que não possuem uma API direta com o Power BI, ou seja, que está aqui na parte de serviços online porque foi desenvolvida uma API específica com o Power BI Desktop ou com o Power BI, você pode conectar, né? Pode ser que você consiga conectar via feed OData, tá? Então é preciso entender um pouquinho de feed OData para você conseguir conectar. Ou você pode utilizar o ODBC também, que é bem comum você utilizar a conexão via ODBC quando não tem uma API pronta, tá? Vamos lá, Active Director, você pode trazer as informações de usuários, contas, máquinas que ficam lá no AD da sua empresa para você fazer também um BI em cima disso. Microsoft Exchange, e aí veja que aqui ele não restringe a Exchange Online. Arquivos do Hadoop, o Spark, ScriptR, ODBC, como eu falei, né? OLDB e consulta nula, que é uma consulta em branco, tá? Chama de consulta nula, mas é consulta em branco, tá certo? Desta forma, você conseguiu ver aqui, né? Isso foi um overview, claro, nós veremos muitas dessas conexões funcionando. Mas essa aula ela tem o objetivo de te mostrar a dimensão, até onde o Power BI está indo hoje e você conseguir mensurar quantos clientes você consegue atender, quantos cenários você consegue atender com as opções de extração de dados de data source do Power BI Desktop. Até a próxima videoaula.